pessoal, tudo bom? Vamos começar hoje um experimento, que é o Fala Leia. Aqui a gente vai falar de cultura, de curiosidades e de todos os setores possíveis da cultura japonesa, principalmente, né, da cultura oriental, mas principalmente da japonesa, e aquela conexão que não pode faltar da culinária japonesa também, né? Até porque a gente sabe que a comida dá um grande ponto de conexão no mundo, se bobear, né? Entre tantas comidas que a gente tem por aqui. Por enquanto a gente vai abordar o tema aqui e vamos fazer uma comida bem tradicional, originária há muitos séculos da China, porém foi para o Japão e ganhou todos os palcos, todos os terrenos, todas as cozinhas, todos os corações, inclusive, com muitos especialistas. Hoje tem pessoas que estudam a vida inteira para fazer essa comida, mas hoje a gente vai fazer uma versão mais simples, logicamente, e mais rápida também, em que é um prato especialíssimo. E hoje tá um dia que a gente está gravando aqui, tá um dia de chuva, tempo fresquinho, que combina perfeitamente com o lamen, ou ramen, né, como diz os japoneses. O lamen, tradicionalmente, é feito à base de carne de porco, é o que a gente chama de tonkotsu ramen, e eles utilizam os ossos, cozinha por horas e horas e daquilo tira um caldo extremamente gostoso e muito, muito fortificante, né? E aí agora a gente vai fazer, como a gente vai fazer a versão fast, a gente vai usar um pedaço de barriga de porco. Eu já deixei ela cortadinha aqui. Não precisa colocar nada, tá? Nesse momento. Só deixa ela picada. Ela tava com uns 400 gramas, 300 e poucos gramas, a hora que eu vi. Aí eu tirei a pele, aquela pele mais dura. Barriga de porco ou panceta também. É que panceta normalmente a gente já compra fatiadinha, né? Pra fazer no churrasco. Então essa aqui é um pedaço único, tá? Deixa ela selar, a gente vai selar os 4 lados dela, pra quê? Pra manter a suculência dela interna, né? Então você sela, então você é como se você envelopasse, né? Mas por que Fala Leia, né? Enquanto ela vai fritando aqui. Eu morei 5 anos no Japão. E aí, quando voltei, comecei a fazer parte do grupo de taiko. É uma longa história, vou resumir muito, mas a história do taiko é muito boa e sempre me rendeu muitas histórias. E participando do grupo de taiko, eu passei a ter mais contato ainda com a cultura, né? Com os costumes, até com um pouco daquele costume mais antigo, digamos assim, né? Que às vezes lá no Japão mesmo, às vezes não dava tempo, porque trabalhava o dia inteiro, né? Então aqui eu comecei até a me interessar mais pela culinária, inclusive, mas principalmente pelo lado cultural. E nesse grupo de taiko, entre uma música e outra, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem um intervalinho, né, para trocar os instrumentos de lugar. Taiko, tambores japoneses. Pode procurar que tem muita coisa, tem muitos grupos muito legais. Aqui no Brasil, no Japão, é uma cultura gigantesca e de muita riqueza, né? Além de ser lindo, sou suspeita para falar. Além de ser lindo e emocionante, tanto para quem assiste, eu lembro que eu me encantei a primeira vez que eu vi, quanto para quem participa, né? Ó, já tá o primeiro lado dela, vou virar aqui. Olha lá, ó. Já deu aquela primeira seladinha. Ela não tem nada aqui, não tem sal, não tem pimenta. É só pra gente selar ela. Porque a partir do momento que a gente colocar os temperos, principalmente sal, por exemplo, ele vai fazer ela soltar água. E a gente não quer isso, porque a gente quer ela suculenta, né? Ela bem macia. E voltando ao taiko, a gente, na hora de fazer as organizações das apresentações, tipo um roteiro, nome da música, quem que toca, em qual lugar, qual posição. Entre uma música e outra tinha que fazer essas trocas. E algumas trocas a gente utilizava esse tempo disponível para divulgar o grupo, para divulgar algum evento que a gente fosse realizar, ou agradecer, né, quem tivesse
nos assistindo, fazer uma conexão com o público. E aí a gente colocava lá para indicar Fala Leia, por escrito mesmo, assim, no papelzinho, no nosso roteiro. Porque era a hora que eu estaria com o microfone falando, né? Tem até algumas imagens aí do Fala Leia, muitos Fala Leias, inclusive. E aí a gente começou com essa brincadeira, Fala Leia, e ficou. E aí esses dias pensando, né, esse momento de ficar em casa, né, o tempo todo, bateu aquela vontade, sabe, de conversar, de sair, de estar com os amigos, né, tá vendo? Agora o outro lado aqui, ó, a lateral dela também, porque são os 4 lados. Como essa tá bem redondinha, nem vai precisar fazer as pontas, mas se ela tivesse aquela mais quadradinha, conforme o corte, eu já ia segurar ela também na ponta, para ela ficar bem seladinha. Então, como a gente não tá podendo sair, não tá podendo ver os amigos, a família no geral, vamos fazer uma conversa aí, um Fala Leia diferenciado, e vamos fazer comida boa principalmente, porque esse lamen aqui, não esse aqui especificamente, né, mas, lá, já ficou seladinho já. Agora vamos pro outro lado, vamos segurar ele aqui assim, pra selar, ficou uma pontinha aqui. Como esse lamen aqui, por que eu pensei nele primeiro prato, primeiro vídeo? Quando eu tava no Japão, na primeira temporada que eu morei no Japão, que eu morei 5 anos, depois de um tempo eu voltei e fiquei mais um. Mas esse primeiro ano foi quando eu conheci o lamen. Eu demorei muito, inclusive, mesmo estando lá, eu demorei muito para conhecer o lamen. Quanto tempo perdido, mas enfim. Eu trabalhava numa fábrica bem pertinho da minha casa, então eu ia e voltava de bicicleta. E às vezes a gente saía do trabalho, eu trabalhava das 9 da manhã às 9 da noite. E 9 horas da noite, aquele silêncio, aquele friozinho, já que você tinha que pôr aquele agasalhão para ir, mesmo sendo pertinho. Logo em frente, um pouquinho pra frente, assim, era só atravessar uma ponte e tinha um riozinho na cidade, que tostar esse lado dele aqui, ó. Tinha um lamenhá, logo do outro lado do rio, da ponte, né? E como já era um lamenhá especializado, ele já fica tudo meio pronto, sabe? E aí depois você só chega, eles preparam na hora a mistura em si, e com uma infinidade de variedade, de sabores, de combinações, é incrível, incrível, uma delícia. E aí aquilo eu comia e parecia que eu, mesmo estando sozinha naquele momento ali, parecia que eu estava sendo abraçada por alguém, porque é tão caloroso, não, além do calor em si, mas é tão quase mágico, sabe? O poder o que o lamen faz, né? Tem até um filme que a moça, a principal, a personagem, ela fala sobre a questão do lamen. E um dia que ela estava muito triste, não vou dar spoiler para vocês, mas ela estava triste por algum motivo lá, que vocês vão descobrir quando vocês assistirem. E ela vai comer um lamen, ela entra num lamenhá bem tradicional, né? Bem característico. E aí ela come o lamen e fica quase que encantada com aquilo. Aí ela passa a comer, ela olha pro rapaz também do lado que tava com uma aparência para baixo. E aí ela come, ela fala, mas isso é mágico. E ela resolve que ela quer fazer aquilo, que ela quer trabalhar com aquilo. E aí começa a história. Lamen. Of a new journey. I want to cook ramen. Vale a pena assistir, é um filme super leve, gostoso. Minha irmã que me indicou esse filme. E a gente sempre assiste até porque tem a questão do lamen, né? Que é uma memória afetiva muito forte, né? Então vamos lá para o segundo passo, digamos assim. A gente fritou, né? Selou a carne. E agora a gente vai fazer um seguinte esquema. A gente vai meio que escaldar. Por que a gente vai fazer isso? Para tirar o excesso de gordura. Não a gordura interna, né? Porque essa a gente quer conservar, por isso que a gente selou a carne. Mas a gordura externa. Agora vamos fazer o molho pra gente cozinhar a carne, porque a gente só selou ela, né? Então no molho, vamos colocar aqui
uma colher de açúcar, não coloca muito, tá? Fica muito adocicado. Molho inglês. Esse molho inglês aqui, ele é um pouquinho apimentado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado pra ele não ficar muito pimentado, né? Mas ele fica com sabor bem gostoso, sabe? Ó, uma colher, 2 colheres. Massa, aqui mirim. Vamos colocar 3 colheres de sopa. Tem várias marcas, dá pra encontrar, hoje em dia dá pra encontrar fácil, assim, nos mercados grandes, assim, já tem, não precisa nem ser especializado. Eu coloquei 3 colheres. Aí agora, shoyu vão ser 3 colheres também, tá? Pode ser qualquer shoyu, que também hoje em dia se encontra em qualquer mercado. E é shoyu, não é shoyu, porque esses dias a gente tá fazendo um curso de Nihongo. Nihongo é o idioma japonês, né? Isso aqui é Ajinomoto, pra dar um saborzinho. E um pouquinho de sal também. E no curso, a professora fala bastante da pronúncia, né? É um curso bem bacana, bem dinâmico, online, porque no atual momento é o melhor, né? Vamos esquentar. Opa, vamos acender aqui. E aí, colocar 200 ml de água normal mesmo, temperatura ambiente. Vamos colocar um dente de alho. Eu ralei esse alho, tá? No ralador, naquele mais trituradinho, para ele misturar mais. Bom, hein? Cheiroso. Deixa eu ver como é que ficou de sabor. Bom. Um pouquinho mais de shoyu. Vamos colocar. E aí, e tem isso também, né? Você vai dosando conforme o seu paladar, né? Porque o paladar é muito diversificado. Lógico que a gente tem uma base. A comida japonesa, ela é normalmente bem equilibrada, né? A ideia é que você sinta cada sabor. Vamos colocar então já a carne, não precisa esperar ferver. Olha, mas ferve rapidinho. Vamos colocar ela, pegar aqui pela lateral. Olha que bonitona que ela ficou, topíssima. Vamos colocar ela aqui para cozinhar. E aí, ela vai cozinhar por 5 minutos de cada lado. E a gente tem que lembrar de ir colocando, de ir virando ela, não virando, desculpa, de ir regando ela com esse caldinho aqui, pra ela ficar bem saborosa, bem saborosa. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Enquanto isso, a gente vai... Eu já deixei preparado aqui, vou mostrar pra vocês, pra gente já adiantar. Moyashi, que é broto de feijão, ó. Eu dei uma escaldada nele, né? E já sequei um pouquinho ele, pra ele não ficar com água acumulada. E já deixei aqui no jeito, rapidinho. Fervi a água, desliguei, coloquei ele, mexi um pouquinho e já escorri. Cebolinha picada, sem segredo, né? Mas isso aqui dá um sabor incrível. Ovo cozido e os temperinhos, que depois a gente vai fazer o molho. Mais um alho ralado também, pra gente fazer o final. E um segredinho aqui, a hora que a gente tiver a água do macarrão fervendo, a gente vai fazer, já vamos colocar agora, porque ela começou a abrir as borbulhinhas. A gente vai colocar bicarbonato de sódio. Por quê? Porque a gente vai usar macarrão comum, macarrão pasta de macarronada mesmo. Porque uma das dificuldades de fazer lamen é que a gente não encontra o macarrão, né, com grande frequência. Então a gente vai dar um jeitinho. Por isso que eu falei que é uma versão do lamen, né? Vamos pôr sal também no macarrão para ficar saboroso. Bom, é isso aí. Agora é só esperar ferver a água. Esse aqui a gente tem que ir olhando. Deixa eu já pegar uma colher aqui para lembrar. Olha lá, ó. Vamos regar ele. Vou mostrar aqui para vocês. Opa! Pra ela ficar bem gostosa, bem gostosa. E com isso, vamos lá, né? Vamos continuar o experimento.
só esquecendo de avisar, eu coloquei o cronômetro aqui pra ele me avisar de 5 em 5 minutos, porque a gente vai conversando e às vezes esquece, né? Então vamos lá. Uma curiosidade bem legal do lamen. Quando você for num lamenhá no Japão, você vai reparar que os japoneses, eles comem fazendo barulho, e isso é normal. Pelo contrário, não é ruim, é muito bom, quer dizer que tá gostoso. Porque tradicionalmente, como era uma comida de camponês, né, de pessoas simplórias, que não tinham etiqueta e tudo mais, eles comiam fazendo barulho e pela fome, por estar gostoso, né? Então, tradicionalmente, hoje você vai comer lamen, você faz barulho. Os japoneses, né? É muito difícil pra gente, quando tá lá, comer fazendo todo aquele barulho. Mas você acaba se acostumando a ouvir eles fazendo, né? Ó, já deu o primeiro time. Vamos virar aqui. Ah, e eu deixei no fogo bem baixinho, tá? Deixa eu virar ela aqui, deixa eu usar essa colher aqui pra ajudar. Vamos virar ela pra cozinhar do outro lado. Nossa, tá douradinha. Tá vendo? Ah, agora deu pra ver, hein? O caldinho, ó. Pra ela absorver bem, 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 bem. E vamos colocar o cronômetro mais uma vez. Pra mais 5 minutinhos. Vamos tampar aqui. Aí a nossa água tá fervendo do macarrão. Água especial com bicarbonato. Normalmente, a receita que eu tenho é média de 80 gramas por porção, tá? Como eu vou fazer 2 porções, eu vou fazer um pouquinho mais. E aí, o ideal pro macarrão, aí já é uma técnica italiana. O ideal pro macarrão é cozinhar ele com bastante água, né? E numa panela bem grande, principalmente quanto mais larga ela for, melhor, para ela poder misturar melhor. Pra você poder misturar. Só que não tenho panela grande desse jeito, né? Ainda não estamos preparados a esse ponto. A gente tem só uma panela maior, que é uma panela de pressão. Então a gente vai utilizar ela, mas só a panela, tá? Pra gente poder cozinhar normal, porque é a maior panela que eu tenho. Ah, além do filme do lamen, né, que eu falei da moça, acho que assim, todo mundo que já assistiu Naruto sabe, né, que é uma das comidas preferidas do Naruto, que é o lamen, né? Então, assim, a comida é mostrada dentro da cultura o tempo todo, né? Então, por isso que eu falo que são pontos de conexões. Então, a gente se conectando com a comida, a gente acaba se conectando com o país, com a cultura, com a história, né? Ó, carne está pronta. Vou colocar a carne, tirar ela aqui da frigideira. Usar ela aqui, olha, ela tá pesada, o negócio não tá dando conta aqui. E vamos colocar ela aqui que a gente vai fatiar. Vou deixar ela descansar um pouquinho, dar uma pequena esfriadinha. E o que a gente vai fazer aqui? O molho do nosso lamen, né? O macarrão já está cozinhando. Vou colocar mais um pouquinho de shoyu. Bom, por fim, Ajinomoto. E aí, a gente vai colocar 350 ml de água, mais ou menos, por dose, igual eu falei, por porção. Então, como eu vou fazer 2, eu vou colocar 700 ml, né? Então, já deixa ir fervendo, tá? Normalmente, quando você vai comer os lamens, o tonkotsu, o miso, ele fica com o caldo bem mais denso, bem mais grosso, né? Vamos dizer assim. Porque ele tem uma pasta, né? Esse aqui, como ele tá bem líquido, porque a formulação dele é a base de água mesmo, né? De shoyu, o sabor dele, né? E da carne. Então, ele vai ficar bem líquido. Aqui, ó, eu vou fatiar a carne. Perfeito. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá o ponto, ó. Cadê? Dá pra ver? Aê! Olha só. Cheirosíssimo demais. E o cheiro dele fica muito diferente por causa do bicarbonato. É muito estranho isso. De todos os macarrões que eu já cozinhei na vida, é muito diferente. Joga o excesso de água. E aí tem que ser rapidinho para você poder fazer o processo bem quente. Ó, vamos ver como é que ficou o sabor do caldo. Se precisa
ajustar alguma coisa. Gente, ficou bom, hein? Ficou... O cheiro que tá aqui é muito Japão, vocês não têm noção. É que isso que eu falo, essa memória afetiva do que eu vivi lá, é bem, muito gostoso mesmo. Mas vamos lá, vamos montar o lamen. Aí é o seguinte, vamos pegar uma concha aqui, colocar aqui embaixo. Ah, eu coloquei também alho, tá? Alho ralado aqui. Acho que eu tinha falado pra vocês, né? Ó, só um pouquinho de água, só pra ele ficar molinho, mas ainda quente pra gente manter ele assim, tá? Porque se a gente joga muita água, ele esfria. A gente vai colocar a carne, o moyashi, desculpa. E aí você vai decorando, aí você pode usar a sua criatividade, suas especialidades, mas normalmente na comida japonesa, você sempre vai ter uma visão de tudo que você tá comendo. Ó, coloca a carne, normalmente fatiadinho, tem o ovo e vamos colocar cebolinha. Pronto, ó, gente, bonitão, cheirosão, quentinho, tá assim, um abraço. E é com esse abraço aqui que eu me despeço de vocês hoje. Espero que tenha sido divertido para vocês. Para mim foi um grande prazer poder conversar aqui. É meu primeiro vídeo no canal, então desculpa as falhas aí, as enrolações, as gaguejadas, que isso faz parte. E curte, compartilha, por favor, mostra para os amigos, que a ideia é levar curiosidade, levar uma distração e uma ideia de uma comida diferente. Muito obrigada, até o próximo vídeo e mata, né? Domo arigatou gozaimashita. Tchau, galera, beijo. Tchau, tchau. Gente, voltei. Calma, não vou fazer outra receita não, só voltei pra falar que pra ver se ficou bom. Itadakimasu. O macarrão. Muito bom. Gente, não é porque fui eu que fiz não, mas ficou bom, viu? Façam aí, me contem pra... Ó, a carne. Massinha. E, gente, ficou muito bom. Façam aí e falem aí depois pra gente, pra mim, o que vocês acharam, se foi difícil, foi legal, se ficou bom, o que vocês puseram de diferente. Use a criatividade. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau.